Bem, pessoal, a gente sempre fala que quando está reunido uma ou mais de 2 pessoas, a gente pede a presença do nosso Pai para que nos ilumine e essa transmissão a gente possa conseguir passar para vocês alguma coisa e vocês possam captar o que a gente quer de vocês. Então, nós estamos numa era de conhecimento, a contabilidade está de uma fase mudada. Então, nós vamos agradecer ao nosso Pai por tudo que Ele nos tem dado, essa porção maravilhosa que são nossas. Simplesmente orando a oração que Ele mesmo ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Ficar sentado? Tá? Bem, pessoal, vocês estão aqui exatamente para a gente tentar passar para vocês, eu digo sempre, essa facilidade que é a contabilidade. Hoje não tem barreira para a contabilidade, é só vocês adquirir conhecimento. Tendo conhecimento do débito e crédito, não tem problema mais, gente. O negócio é bem fácil. É só a gente querer fazer que nós vamos conseguir. Eu vou passar a palavra para o nosso colega Otávio, para ele fazer a abertura e nós continuar nosso trabalho. Inclusive, gostaria da participação maior de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, faça a pergunta, que durante essas 8 horas que nós vamos estar aqui, nós vamos tentar responder. Tá bem? E depois das 6 horas, não tem se tem uma pessoa aqui, depois das 6 horas, eu vou atender aqueles que tiverem algum problema. Eu estou disposto na segunda, quarta e quinta, eu fico das 6 até às 7. Se vocês trouxerem o seu backup, eu parametrizo a fim de vocês e talvez já está prontinha para a contabilidade. Bem claro? Então, vou explicar para vocês a facilidade que tem hoje de fazer uma contabilidade, principalmente as empresas do simples e presumido. Então, é muito fácil a gente fazer contabilidade, é só a gente ter um pouquinho de perseverança que não vamos dar conta, tá bom? Então, eu gostaria de participação de todos, eu gostaria de, quando sair daqui, a gente está bem relacionado, bem íntimo, certo? Em termos, certo, de contabilidade, tá bom sim? Não deixe ficar calado, não fique calado, não fiquem. Houve dúvida, pergunte, porque desde o ditado, ninguém sabe o que o calado quer. Bem claro? Então vamos passar, vamos ficar sorrindo para o outro, e quando vocês vierem perguntarem, exija da gente, às vezes a gente está meio cansado, mas exige que a gente vai conseguir passar alguma coisa para vocês, tá bom? A palavra, Otávio. Bom dia a todos e a todas. Prazer imenso estar aqui para a gente ministrar esse curso para vocês. Esse ano, num convênio aí, a gente já visitamos aí 16 cidades no interior do estado de Goiás. E o último curso que nós fizemos aqui, no dia 25 de agosto, nós tivemos 142 pessoas aqui no nosso auditório. Nós retornamos à nossa casa, né? E para passar essas informações do que está se ocorrendo aí nesse mundo contábil que hoje nós estamos vivendo, né? Que é o mundo dos SPEDs, né? Que todo o reflexo que está tendo está caindo em cima da contabilidade, né? Para quem não sabe, né, as empresas do Simples Nacional já estão preparando aí um perfil C do SPED fiscal para que as empresas do Simples Nacional. Pessoal, o nosso curso ele vai ser desenvolvido da seguinte forma. Nós vamos passar para vocês algumas legislações, alguns slides aqui para vocês, sobre a obrigatoriedade e a responsabilidade do profissional da contabilidade. Logo a seguir, o senhor Everaldo inicia na parte prática do programa, que a ferramenta que nós iremos utilizar é o nosso programa aqui do Sindicatos Contabilistas. E à medida que vai desenvolvendo, eu vou fazer 4 inserções aqui, parte teórica, e o senhor Everaldo fica sempre na prática. Ao final de tudo isso que a gente já iremos desenvolver no dia de hoje, no final o senhor Everaldo vai fazer o fechamento, inicia desde o primeiro lançamento até o último lançamento, fazendo o fechamento no nosso programa.
Tá? E eu não sei tudo, não sou dono da verdade. Nós estamos aqui para aprender. Eu sou o Everaldo. Nós estudamos um pouco mais, mas acredito que vocês também, que limitam na área contábil, vocês também têm condições de discordar da gente alguns pontos que a gente tem. Aí nós vamos discutir, porque isso aqui é uma troca de informações, tá? E vocês sejam bem proativos. Vocês também nos questionem para que a gente possa ter um desenvolvimento melhor. Os instrutores são o senhor Everaldo Ribeiro da Cunha, ele é contador, formado em Ciências Contábeis pela PUC, pós-graduado em Auditoria Contábil e Perícia Contábil, ex-conselheiro do CRC, presidente do Sindicato Contabilista de Goiás, proprietário da Concipa Contabilidade, ele é palestrante e instrutor de vários cursos e seminários contábeis, idealizador e mantenedor do programa dos Sindicatos Contabilistas. Otávio Martins de Oliveira Júnior, eu sou contador, bacharel em Ciências Contábeis pela PUC Goiás, sou empresário da contabilidade, sou proprietário da Contability Empresarial, sou pós-graduado em Auditoria e Contabilidade pela PUC, sou palestrante de temáticas contábeis, sou diretor de assuntos técnicos jurídicos dos sindicatos contabilistas, sou ex-vice-presidente de fiscalização do CRC Goiás e coordenador da Comissão Institucional e Parlamentar do CRC Goiás. Vamos apagar a luz aqui. Vou ser bem breve, tá? É de baixo ou de cima? Não. Ok. Pessoal, vocês podem nos interromper, tá? À vontade, tá legal? O menino já falou da internet aqui para vocês, né? Quem está com o notebook aí, tá? A internet wireless que nós temos aqui no auditório, a senha Everaldo, com letras minúsculas, tá? E 2013 todo emendado, tá ok? E se a gente tiver com pressa aí, rapidinho vocês pegam e interrompem a gente aí, tá legal? Então, o nosso curso nós chamamos de curso de prática contábil, né? Como que nós iríamos iniciar um curso para você de prática contábil se você não tivesse aí a legislação que iria te cobrar essas informações, né? Então, a gente começa isso aqui, eu trouxe isso aqui porque em 2012 nós tivemos um estresse danado aí com a Secretaria da Fazenda que ela iria exigir a contabilidade das empresas do Simples Nacional desde 2008, né? Reuniu as entidades, sindicatos, o CRC, federações, né, de comércio, as federações empresariais, fomos até a Secretaria da Fazenda e conseguimos com que esse evento da cobrança da escrituração contábil das empresas do Simples se processasse a partir do ano de 2013. Assim foi feito, a Secretaria da Fazenda determinou que nós apresentássemos para a Secretaria da Fazenda as contabilidades a partir de 2 de janeiro de 2013. Tá? Pessoal, o que se ocorreu no mundo aí, contábil brasileiro foi com a edição da Lei 12.249, de junho de 2010, em que fez uma inserção na nossa lei de regência, que é a 9295, que trouxe essa letra F aqui, ó. Então, a Lei 12.249 alterou nossa lei de regência, que é a Lei 9295, tá? Que diz, regular acerca dos princípios contábeis, do exame de suficiência, né? Que agora, para fazer a carteirinha do CRC, nós temos que fazer uma prova, né? Do cadastro e dos programas de educação continuada e editar normas brasileiras de contabilidade, né? Então, essa atribuição foi dada ao Conselho Federal, por isso que nós vamos ver essas normativas, né? Eu estou falando para vocês da obrigatoriedade da escrituração contábil, né? Por que é que você tem que fazer sua escrituração contábil? Então, nós começamos lá no Código Tributário Nacional, no seu artigo 195, diz lá que, para efeito da legislação tributária, né, não tem nenhuma aplicação em quaisquer dispositivos legais excludentes, né, ou limitativos, o direito de examinar livros, né? Aí ele falou livros de maneira genérica. Depois que eu terminar aqui, eu mostro para vocês aonde vocês conseguem buscar isso daí dentro do site. Tá bom? E ele fala de maneira genérica de livros, né? Os livros comerciais, né? Então, aqui, ó, os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal. E quando você partir para o detalhamento, você vai ver que os livros fiscais, livros entrada, saída, apuração de ICMS, controle de estoque, controle de crédito de ativo imobilizado, né? Permanente, e livro diário, livro razão, né? Então, esses são os livros determinados pelo Código Tributário Nacional.
A Lei 6.404, ela determina que houve umas modificações pela Lei 11.638 de 2007, que foi a adoção das normas internacionais de contabilidade no nosso país, né? Então, ela alterou o artigo 176 da Lei 6.404. O Severaldo também vai tratar desse aqui no hora dos fechamentos e vai citando os artigos para vocês começarem a entender a 6.404 com o fechamento, né? Então, o artigo 176 da 6.404, né, eu trouxe algumas novidades. Balanço patrimonial não era novidade, demonstração dos lucros ou prejuízo acumulado não era novidade para nós aí. Não é novidade, que a gente já vinha trabalhando. Demonstração do resultado. Opa, o item 4, demonstração dos fluxos de caixa, né? Aqui já houve uma novidade aqui, né? Então, o demonstrativo de fluxo de caixa, ele pode ser de operação, de financiamento ou de investimento. Ele passou a ser obrigatório para aquelas empresas que têm um PL superior a 2 milhões de reais. Tá? E também para as companhias fechadas, tá certo? Também criou o DVA, demonstrativo de valor adicionado. Então, isso aqui, quem fecha a empresa do lucro presumido, que tem um PL superior a 4 milhões, está obrigados a fazer o demonstrativo de fluxo de caixa. Vocês podem buscar a informação do demonstrativo de fluxo de caixa no CPC, né, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis.org.br, e vocês vão ver lá os informativos a respeito do demonstrativo de fluxo de caixa. Continuando a Lei 6.404, está falando que o artigo 177, que nós devemos escriturar as empresas com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos. Né? Já veio aqui o Conselho Federal de Contabilidade, o dedo lá nessas informações. Né? Que as demonstrações têm que ser feitas por contabilistas legalmente habilitados, né? E também em consonância com os padrões internacionais de contabilidade. Para quem ainda não tem a familiaridade de estudar a Lei 11.638, que são a adoção das normas internacionais de contabilidade, que são as IFRS, né? Que nada mais é, traduzindo essa sigla em inglês, Normas Internacionais de Contabilidade. Tá? Isso nasceu na Inglaterra, então estão querendo que todo o mundo tenha uma linguagem única, contábil única no mundo. Né? E o Brasil passou a adotar a partir de 2008. A resolução 560 do Conselho Federal de Contabilidade trata das atribuições e prerrogativas, né, do profissional da contabilidade no exercício das suas atividades, né, inerentes à escrituração. Tudo aquilo que for inerente à contabilidade, nós estamos inseridos, inclusive a contabilidade de condomínio. Tá? Com o sindicato aqui, junto com a gente fez um questionamento no Conselho Federal de Contabilidade a respeito de contabilidade de condomínio. O Conselho Federal vai editar uma normativa de como você deve escriturar condomínios. Tá? Então, preste atenção, nem condomínio vai ficar sem fazer escrituração contábil. Também tem aqui, obrigado, está na legislação aqui, eu vou chegar lá. Aí, pessoal, a Lei 9295, que é a nossa lei de regência, né, que é a lei que criou o Conselho, né? No artigo 25 fala que a escrituração dos livros de contabilidade é obrigatória. Quais são esses livros? Livro diário, livro razão. Se você não fizer a escrituração contábil, você não vai ter esses livros. Né? Então, nós temos que fazermos a escrituração de todas as nossas empresas, independentemente de sua tributação. Isso está previsto no artigo 25, tá? Da nossa lei de regência. Perícias judiciais e extrajudiciais, elas são exclusivas de portadores de curso superior. Quem tem nível técnico não pode. E essa semana a gente viu na internet aí que vai ter uma alteração na composição dos conselhos regionais de contabilidade. Só vai ter uma vaga para técnico em contabilidade. O resto é só contadores de nível superior, tá? O decreto 3.000, que é o regulamento do imposto de renda, no artigo 258, ele fala lá que, sem prejuízo das exigências especiais da lei, é obrigatório o uso do livro diário. Aí o pessoal não faz, mas o lucro presumido está dispensado. Dispensado para fins tributários. E se você tiver uma perícia trabalhista a ser executada, ela vai executar onde? Em cima do livro diário.
Tá? Se você não tem o livro diário, como é que você vai fazer uma perícia, não é verdade? Então, o livro diário ele é obrigatório, está previsto no regulamento do imposto de renda. Ele tem que ser autenticado, né? Se for empresa registrada na junta, assim, na junta comercial. Se for empresa registrada, prestadora de serviço registrada em cartório, você tem que registrar o livro no encartório. O livro razão, ele não há necessidade de ser registrado, né? E está dispensada a sua autenticação. O decreto 3.048, que é o regulamento da Previdência Social, no artigo 255, diz que a empresa é obrigada a lançar mensalmente em títulos próprios da sua contabilidade. Se você não faz escrituração contábil, como é que você vai ter alguma prova perante a Previdência Social? Né? E também prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social, à Receita Federal, né, informações cadastrais, financeiras, contábeis, em interesse desses mesmos órgãos fiscalizadores aí. Continuando o decreto 3.048 da Previdência, o artigo 231, né, que é prerrogativa da Previdência Social de examinar a contabilidade da empresa. E se você não tiver? Né? Se no exame da escrituração contábil, né, ou de qualquer outro documento da empresa, constatar que a contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos segurados, do serviço, da receita, será desconsiderada. Mas se você não faz, né, ainda, eu acredito que todos vocês fazem. Acredito que todos vocês aí fazem contabilidade, né? O decreto, a lei 10.406, que é o Código Civil nosso, né? Esse artigo 1179, ele está falando que o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade. Ele não está falando que aqui que você é facultativo, não. Ele está falando que é obrigado. E aonde está falando que ele é obrigado? Uma lei maior, que é o Código Civil. Está dizendo que nós somos obrigados, que a sociedade e o empresário são obrigados a seguir um sistema de contabilidade. A única dispensa que tem, pessoal, é o microempresário individual, aquele MEI, né? O tratado MEI, né? Que ele pode faturar até R$5.000 por mês, não é verdade? Isso está previsto no artigo 970 do Código Civil. O artigo 1180, além dos demais livros exigidos em lei, é indispensável o livro diário, reafirmando novamente aquilo que o regulamento do imposto de renda vem nos ditar, né? Que a escrituração ficar sob a responsabilidade do contabilista habilitado, isso aí não é novidade para nós. A lei de recuperação judicial, que quando você for pedir uma recuperação judicial, aí você é obrigado a apresentar o balanço patrimonial, demonstração de resultados, demonstração dos últimos exercícios. E se você não tiver isso daqui? Né? Tem um colega nosso que está aqui dentro, que um dia nós comentamos, ele me disse o seguinte, eu vou falar aqui, mas não vou contar o nome dele não, tá? Ele falou para mim o seguinte, que a empresa era individual e essa pessoa veio falecer e depois, na hora de fazer o inventário lá, e apresentou só os documentos de constituição da empresa. O juiz determinou para ele que ele voltasse, deu um prazo de 90 dias para ele pudesse fazer a escrituração dos 5 últimos exercícios e na data de falecimento desse empresário individual, que ele fizesse um balanço extraordinário naquele dia. Por quê? Para apurar-se-á o patrimônio naquele dia que ocorreu o evento, que foi o falecimento dele. Então, vocês já estão vendo como é que está as instruções dos processos via judiciais aí, né? Então, tomar muito cuidado com isso daí. A lei complementar do Simples Nacional, no artigo 27, determina que as empresas adotaram uma contabilidade simplificada. Aí foi quando o Conselho Federal de Contabilidade entrou e editou a resolução CFC 1418 de 2012, que é tratado de ITG-1000, que é a escrituração contábil para as empresas do Simples Nacional. Então, essa escrituração, essa normativa, isso aqui chama interpretação técnica geral, tá? Ela é derivada da técnica geral 1000, que é das empresas do lucro presumido, e extraiu-se uma interpretação técnica geral para as empresas do Simples Nacional. Na resolução 94, a gente trata aqui de um planejamento tributário. No artigo 131, está falando que considera-se isentos do imposto de renda os valores, né, declarados pelo beneficiário da empresa, da microempresa,
desde que ele aplique a presunção do lucro, né? Quer dizer, uma empresa que fatura R$100.000, pelo lucro presumido, a presunção do lucro é 8%. 100 mil, 8% vezes 100 mil, você vai achar R$8.000. Dali você vai tirar os impostos. Vamos entender que o PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social, né? No caso lá, ele trata só do imposto de renda, né? Suponha só para você que no lucro presumido é assim. Esses impostos seja 4 mil. Então, você presumiu 8 mil, tira 4 mil de imposto, sobrou 4 mil de lucro presumido, não foi? Então, esses 4 mil você poderia distribuir para os sócios da empresa sem tributação. No entanto, se você determina lá na sua escrituração, apura-se na sua contabilidade, que você tem um lucro de R$50 mil. Não está aprovado contabilmente que você tem um lucro de 50? Então, você pode distribuir para os sócios. Eu coloquei aqui, observação, decore, porque muitas vezes nós estamos no nosso escritório, o empresário quer comprar uma Hilux lá, eu falo assim, me dá uma decore de R$20 mil. Como é que eu faço uma decore de R$20 mil? Você tira um prolabore de um salário mínimo. Aí eu vou ter problema lá com o Conselho Regional quando vier a minha fiscalização. Inclusive, tem nesse jornalzinho, tem uma matéria minha sobre decore aí, sabe? É importante para vocês. Então, o que a gente faz nesse caso, gente? A gente distribui o lucro e, evidentemente, se a empresa tiver caixa, naquele mês que o seu empresário está pedindo aquela decore. Então, eu faço isso, minhas empresas, todas elas são contabilizadas, e quando me pede uma decore, eu faço uma decore com distribuição de lucro. Eu ponho o prolabore dele, que é um salário mínimo, R$678, que eles não querem pagar mais do que isso, e faço a distribuição de lucro para ele naquele mês. Então, eu atendo o meu cliente, eu não deixo o meu cliente desamparado nesse aspecto. Então, seria bom, quem não faz isso daí, rever esse procedimento, né? Então, aqui, o disposto do parágrafo 1º não se aplica na hipótese da microempresa ou empresa de pequeno porte manter a escrituração contábil e evidenciar lucro superior àquele limite. Eu não estou fazendo nada de errado, gente. Eu estou fazendo a aplicação da lei, né? Eu estou fazendo uma elisão fiscal. Elisão fiscal, né? Então, eu estou cumprindo tudo aquilo que determina a lei. A Lei Complementar 123, aí, no artigo 29, trata da exclusão do Simples Nacional, né? Que não houver movimentação financeira, né? Que é aquela bancária, né? Houver falta da escrituração do livro caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária. Isso aqui são motivos de exclusão do Simples Nacional. A gente vai ver no período da tarde, quando eu falar sobre o balanço de abertura, né, nós vamos ver algumas coisas sobre o Simples Nacional, que o Conselho Federal determinou que não existe mais regime de caixa. Agora é tudo regime de competência. Tá? Esse artigo 29, o senhor Everaldo vai trabalhar com ele dentro do programa, com vocês numa parte prática, para evidenciar como é que isso aí funciona com relação a esses 20% aqui das entradas de recursos. Tá? A Lei 11.638, eu trouxe esse slide aqui, que trata da adoção das normas brasileiras aos padrões internacionais de contabilidade, né? Inicialmente, os requisitos da 11.638 era para aquelas empresas que tinham receitas superiores a 240 milhões de reais e patrimônio líquido, né? Ativos acima de 240 milhões e receita acima de 300 milhões. Né? Criaram o regime tributário de transição, que é o RTT. Desse RTT, criou o FCONT, que é um arquivo magnético que tem que ser mandado para a Receita Federal, do qual esse arquivo vem tirar toda a neutralidade tributária da adoção das normas brasileiras de contabilidade. Só um exemplo bem prático para vocês. Vocês sabem que nesses municípios do estado de Goiás tem programas do governo que trata dos distritos agroindustriais. Então, nesses distritos, a prefeitura doa o terreno para a empresa. Até então, antes dessa normativa, esse terreno era tratado como subvenções governamentais lá no PL. Nós registrávamos terreno lá no ativo e registrava lá no PL subvenções governamentais, como se fosse uma reserva de capital, lá no PL. Com a adoção da Lei 11.638, isso não pode ser feito mais. Você vai registrar lá no ativo de terrenos e aquele valor atribuído àquele terreno você vai
oferecer a tributação. Hoje é feito assim. Quem já tinha feito anteriormente, o que você ia fazer? Você ia tirar aqui do patrimônio, ia fazer um lançamento para avaliações patrimoniais, né? Para que, no futuro, a Receita viesse dar um tratamento diferenciado, né? Aí o que a Receita fez? Quem acompanha sabe disso daí. Leu aí a Instrução Normativa 1397. A Receita Federal desconsiderou todo esse amparato aqui, ó, dizendo lá que nós temos que fazer as nossas contas, voltar ao que era antes, lá em 2008. Eu não sei que alvoroço que vai dar isso daí, tá? Mas acreditamos que isso daí vai chegar a um consenso aí com a Receita, porque estava tendo muitas discrepâncias aí com relação a isso, e a Receita Federal percebeu que estava tendo uma sonegação nesse aspecto aí, tá bom? Se você quiser perguntar, vocês podem perguntar. Aí o Conselho Federal editou essa Resolução 1159 de 2009. Ele é um comunicado técnico que tem como objetivo de orientar os profissionais da contabilidade na execução do serviço e elaboração das demonstrações, né? Aí aquilo que eu vinha falando para vocês, que a adoção das novas práticas contábeis no Brasil, definidas na Lei 11.638, na Lei 11.941, devem ser observadas por todas as empresas obrigadas a obedecer à lei das SA. As empresas do Simples não obedecem à lei das SAs? A empresa do presumido, do arbitrado, do lucro real não tem que obedecer da SA? Tem, né? Compreendendo não só as sociedades por ações, mas também todas as demais empresas, inclusive as constituídas sob forma de limitadas, independentemente da sistemática de tributação por elas adotadas. Então, acabou, gente. Aqui o Conselho veio, fechou o cerco ali. Todas as empresas têm que fazer escrituração contábil. A Resolução 1255. Essa resolução, que é a norma brasileira de contabilidade, técnica geral 1000. Vamos chamar essa resolução daquelas empresas, eles falam de pequenas e médias empresas, são as empresas do lucro presumido. Tá? Então, ele fala que tem que fazer o balanço patrimonial, tá? O fluxo de caixa, aquilo que a gente havia falado para vocês, né? O CFC está emitindo separação não para aplicação das demonstrações contábeis às fins gerais das empresas de médio porte. Vocês entendem que são aqui de empresas do lucro presumido, né? Conjunto esse composto por sociedades fechadas, sociedades que não sejam requeridas a fazer sua prestação de contas. O que vocês entendem? Prestação de contas. Prestação de contas são aquelas empresas SA de capital aberto que publicam os seus balanços. Tá? Então, essas aqui, né, que não sejam requeridas, então elas têm que obedecer essa normativa. Tá bom? Resolução 1130, isso aqui já é a novidade. Ela é de 2011, ela trata todo um arcabouço de como você deve escriturar a sua contabilidade. Vocês querem ver um exemplo? Nessa resolução 1330, ela trata como que você vai fazer a escrituração contábil das filiais. Só um exemplo para vocês. Como é que você vai fazer um estorno de lançamento. Nessa normativa aqui, ela está dizendo tudo isso, tá? Nas demonstrações contábeis, né? Então, esta interpretação deve ser adotada por todas as entidades, independente da natureza e do porte, né? Na elaboração da escrituração contábil e das normas aplicáveis, no caso, se houver. A Resolução 1418, né, que a gente vai falar no período da tarde, que é a ITG 1000, que é a Interpretação Técnica 1000, Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Então, vocês viram aqui iniciais dos meus slides, que iniciou com quanto? Aquelas empresas que faturavam 300 milhões de reais, acima de 300 milhões, abaixo de 300 milhões, até na entrada do Simples Nacional, que é o limite de 3 milhões e 600, nós temos as PMEs, que é a TG 1000. E para as empresas do Simples Nacional, o Conselho Federal editou a normativa 1418, determinando ela, chamando ela de Interpretação Técnica Geral 1000. Então, quer dizer, uma informação aqui para vocês. As empresas do Simples Nacional, elas fazem leasing, elas compram automóveis através de leasing. Nessa ITG 1000, Interpretação Técnica Geral 1000, a gente não vemos nessa legislação sobre leasing.
Se não tem na interpretação técnica 1000, nós temos que partir para a TG 1000. Na TG 1000, ela tem a parte da legislação que trata do leasing, né? Então, tudo aquilo que não tiver aqui, nós temos que reportar às pequenas e microempresas, tá? Então, essa interpretação é aplicável